bem-vindo aqui nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Tua presença é o que mais importa nesse lugar, ó Pai. É a Tua presença que mais importa nesse lugar. Nós queremos ver a Tua glória, Senhor. Nós queremos ver a Tua glória manifesta. Nós queremos ver o Teu Shekinah nesse lugar, ó Pai. Aleluia! Glória ao Teu nome, Senhor. Só Tu és digno de receber glória, honra, louvor. Aleluia! Aleluia! Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Em habitar, não queremos só uma visitação. Vem desfrutar, Tu és adorado neste lugar. Vem habitar, venha. Queridos, hoje à noite, às 18h30, continuaremos celebrando 121 anos da Primeira Batista de São Paulo. Faça o link conosco, pregará para nós o pastor Davi Lago, será bênção, não perca. E amanhã, dia 6, o dia do aniversário da igreja, teremos um culto muito especial também, às 19h30, e pregará para nós o pastor Carlito Paz. Será grande bênção. E no outro domingo, dia 12, celebrando 121 anos com a juventude, culto muito especial com uma participação virtualmente, é verdade, mas muito especial do Fernandinho, cantor Fernandinho, pastor Fernandinho, conhecido no Brasil inteiro e fora do Brasil, membro da Segunda Igreja Batista de Campos. Então faça o link com a gente, será uma noite de louvor, de adoração abençoadíssima.
Bom dia, muito bom dia. Mais um domingo juntos. Todos vocês estão conosco pela internet. Uma pessoa me disse: pastor, o que seria da igreja, dos cultos, se não fosse a internet? Ela é poderosa. Eu digo: meu irmão, a igreja já viveu muitos momentos na face da terra e tem um poder muito maior que a internet, chamado Espírito Santo de Deus. Ele daria um jeito para que a igreja estivesse reunida e adorando o nome do nosso Deus. E esse mesmo Espírito Santo está com você aí do outro lado. Não importa qual é a tela que você esteja conectado, que você seja abençoado pelo poder, pela graça, pela paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Texto, pela boca do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 2, diz o seguinte: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei, agora embolou, as trancas de ferro. Eu irei adiante de vós. Deus está dizendo: eu não vou sozinho, você não vai depois, você vai comigo, nós vamos juntos. E nesse domingo pela manhã, você, junto com o Espírito Santo de Deus, Ele está diante de você. Nós vamos marchar em louvor e em adoração ao nosso Deus. Nós vamos orar pelas nossas famílias, ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ser abençoados cultuando ao nosso Deus poderoso. Feche seus olhos onde quer que você esteja agora e entre nessa conexão espiritual. Não é a internet que nos conecta, é a unidade do Espírito, é o poder do Espírito Santo. Feche seus olhos. Deus amado, Pai Celestial, nós estamos nesse domingo reunidos, Pai, ó Deus, muitos lares acordaram, se despertaram nesse dia e nessa manhã, dispostos a prestar um culto de adoração ao Senhor, reunidos, Senhor, na unidade da fé, na unidade do Espírito Santo, Pai, e cada um onde quer que esteja agora está conosco, e juntos no nome de Jesus, nós te prestamos um culto, te prestamos adoração, e louvaremos o Teu nome nessa manhã, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, e abençoa cada pessoa, Senhor, nesse domingo, no nome poderoso de Jesus. Vamos adorar, vamos louvar o nome do nosso Deus. Graça e paz, amados irmãos, nós estamos aqui diante do Senhor para louvar e engrandecer o nome dEle. Então eu te convido, fique de pé aí na sua casa e vamos dar glórias ao nome de Deus. Ai,
glória do Senhor encha a tua casa, que a glória do Senhor enche o lugar onde você está, da mesma forma que a glória do Senhor enche esse lugar onde nós estamos, não é verdade? Então eu convido você em casa e todos nós aqui, músicos, técnicos, a exaltar o nome do Senhor, dando graças por tudo que Ele tem feito por nós. Graças pelo que representa esse final de semana para nós. Graças porque nós temos visto a mão do Senhor por 121 anos. Então, com o nosso coração, nós louvamos ao Pai e nós dizemos: Senhor, nós te damos graças, graças, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos cantar? Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que não posso ver. Graças damos graças com o nosso coração, com o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Nós vamos de novo dizer aqui diante do Senhor. Nós queremos dar graças, com o nosso coração dar graças, com a nossa alma dar graças, com tudo que há em nós dar graças. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que não posso ver. Graças dou, graças dou. Com o nosso coração, com o coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Dando graças ao Pai, comece a se lembrar. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Quantas bênçãos você tem para contar, meu irmão? Conta, dize quantas elas são, porque você vai ver que muito maior é o que o Senhor tem feito por nós do que o que nós temos perdido para este mundo. Então dá graças por tudo. Nós vamos contando as bênçãos de uma por uma e assim nós vamos ver o quanto Deus tem feito por nós, o quão Ele tem sido maravilhoso conosco. Nós vamos cantar este hino e eu te convido a cantar a plenos pulmões, que nós vamos contar ao Senhor as bênçãos que Ele tem nos dado. E no final, nós vamos agradecer com o nosso coração e a nossa alma, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém?
Bom dia. A gente está pensando nas bênçãos que Deus dá para a gente. E você vai ver um vídeo agora de muita alegria, em que a gente conseguiu lembrar, trazer à memória o que as crianças e os adolescentes têm vivido durante esses dias, apesar da distância. Dá uma olhadinha no que a gente já viveu, no que a gente tem para viver. Quanta coisa linda Deus já fez e tem por fazer. Meu nome é Débora Vieira, eu sou ministra das crianças e dos adolescentes da Primeira Igreja Batista de São Paulo e a gente está aqui para mostrar um pouquinho do que está acontecendo no Ministério PIB-NELS. Na verdade, ainda está acontecendo porque mesmo distantes, o nosso amor continua vivo um pelo outro, não é verdade? A gente tem conseguido se conectar e eu quero pedir agora para você olhar para todas essas imagens que você vê na sua tela e pensar com todo o seu coração para Deus nos abençoar. Pede para Ele, para que Ele direcione a gente, porque sabe, vai chegar a hora, em nome de Jesus, da gente estar junto de novo, em nome de Jesus. E eu quero te pedir para você orar por esse processo comigo, porque a gente tem que ter muita sabedoria para voltar do jeito certo, seguro para todo mundo, porque a gente já não aguenta mais de saudade, não é verdade, gente? Mas a gente precisa entender como isso pode acontecer, desde o menor bebezinho até o adolescente mais velho aí, a toda a equipe de líderes. A gente tem orado muito pelas famílias, pelos pais, para que a gente saiba passar por esse tempo com uma saúde mental e física, né, boa. Então, ora com a gente sobre isso. O nosso pastor Paulo pediu pra gente orar, fazer um jejum. Você sabe o que é um jejum? Jejum é quando a gente não come por um tempo, mas ao mesmo tempo ora. A gente entrega aquela nossa refeição para Deus, pedindo para Deus abençoar um pedido. E eu quero convidar cada pai, cada mãe para entrar nesse jejum com a gente, pela nossa igreja, pedindo para Deus nos dar e nos encher de sabedoria, nos encher de amor um pelo outro, que mesmo à distância a gente consiga se conectar de verdade, porque nós somos a igreja. Então vamos juntos, eu espero você nesse processo e até breve, porque já já, em nome de Jesus, a gente se encontra. Um grande beijo. A gente está celebrando esse culto da herança, onde a gente viu agora a nova geração e tem a antiga geração, que nos é referência. E a gente vai orar agora junto com uma criança, orando pelos nossos idosos, nossos queridos irmãos da melhor idade, que nos inspiram com a fé deles. Então, se você aí tem mais de 60 anos, receba essa oração. Mas antes da oração, eu quero dar um recado para todos os jovens que o pastor Paulo quer muito que aconteça. Se você tem mais de 13 anos e até 35 anos, eu vou pedir para você mandar uma foto para a gente no WhatsApp do PIB-NELS, ou se você não tem, pede aí no chat que a gente mostra para você, tá bom? A gente quer a sua foto para a gente fazer algo muito especial para a nossa celebração aqui de aniversário, tá bom? Mas enquanto isso, então, vamos orar junto com a Bárbara, que vai fazer uma oração por todos os nossos idosos. Vamos orar com ela? Senhor, eu peço que os idosos tenham saúde, porque eles estão ficando tristes e quero que eles fiquem felizes e também que eles tenham saúde, porque eles estão ficando doentinhos. Então, Senhor, eu peço também pela saúde e pela felicidade, por causa que eles estão ficando muito tristes. E também peço pela paciência deles, Senhor, e que eles fiquem pacientes, porque eles estão querendo sair na rua nesse momento que não pode, Senhor. Então, dê paciência para eles, para que eles fiquem em casa e não peguem essa doença. E eu também
sou a Bárbara, da PIB. Hoje eu vim orar para vocês idosos. Vamos orar? Senhor, eu peço que os idosos tenham saúde, porque eles estão ficando tristes e quero que eles fiquem felizes e também que eles tenham saúde, porque eles estão ficando doentinhos. Então, Senhor, eu peço também pela saúde e pela felicidade, por causa que eles estão ficando muito tristes. E também peço pela paciência deles, Senhor, e que eles fiquem pacientes, porque eles estão querendo sair na rua nesse momento que não pode, Senhor. Então, dê paciência para eles, para que eles fiquem em casa e não peguem essa doença. E eu também peço para que tenha pessoas para ajudar eles, para poder ajudar eles, porque tem idoso que não tem ninguém e tem idoso que tem, mas a pessoa vai trabalhar por causa que tem que comprar comida. Então eu peço para ele, para que tenha pessoa para ajudar eles. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Tchau. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, especialmente para os nossos queridos irmãos anciãos. Nós não temos como pensar em Primeira Batista de São Paulo sem pensar nesses irmãos, muitos deles há décadas aqui nesta igreja, muitos deles com participação de grande parte da própria vida. É completamente inadequado nós celebrarmos o aniversário dessa igreja sem dedicarmos um tempo especial de gratidão por esses irmãos tão queridos. Louvado seja o Senhor pelas mentes desses irmãos, louvado seja o Senhor pela caminhada deles. E aí eu peço a você agora para que assista atentamente este vídeo. Eu já assisti, confesso a vocês que me emocionei quando eu assisti. Abra o seu coração, veja um pouco da nossa homenagem aos nossos anciãos.
nós estamos numa equipe pequena aqui. Mas o que eu vou pedir à equipe pequena que está aqui faça é o que eu vou pedir para que você em casa faça. Se nós estivéssemos com a igreja toda aqui, nós ficaríamos de pé e aplaudiríamos esses irmãos. Vamos aplaudi-los então, em nome de Jesus. Eles merecem, eles merecem, eles merecem. Louvado seja o Senhor por isso. Amém, amém. Enquanto o órgão tocava, enquanto a gente cantava um hino, eu dizia ali para o Davi Lago, a gente não pode, em hipótese alguma, abrir mão dessa preciosidade, dessa riqueza histórica, porque é coisa linda, é riqueza histórica, e também porque com isso a gente homenageia estas gerações que deixam um legado que a gente não tem como mensurar o valor disso que eles deixam para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esses maravilhosos velhinhos. Pai, eu te agradeço por esses irmãos, tantos deles, Senhor Deus, que têm investido parte expressiva da vida nesta igreja, Pai, que têm dedicado parte significativa da vida a esta obra. Senhor Deus, aqueles também que chegaram no transcorrer do tempo, posteriormente se agregaram a nós, te damos graças por eles, Senhor Deus. E Senhor Deus, nós pedimos para que o Senhor os sustente, para que o Senhor os guarde, para que eles sejam protegidos pelo Senhor. Nós oramos, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abra aí, querido, a sua Bíblia, Lucas capítulo 2. Nós leremos a partir do verso 25. E enquanto você abre a sua Bíblia, pastor Arlen, no final dessa celebração, vai dar esse recado que para a gente está se tornando mais do que especial. Mas eu já quero adiantar para você: participe de um pequeno grupo online. Eu participo de um pequeno grupo online, a minha esposa participa de outro pequeno grupo online. Nós temos pequenos grupos online para adultos, para adolescentes, não é isso, Débora? Para lideranças do Ministério Infantil, para crianças. Então, não fique sozinho. Você vai ver no final dessa celebração, você vai ver o telefone, o pastor Arlen vai falar, mas eu quero te convidar. Participe com a gente de um pequeno grupo online. Vamos lá, palavra de Deus. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. Simeão ordenou, ou melhor dizendo, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Verso 34, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Verso 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos.
Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Que o Espírito de Deus nos fale através da sua palavra preciosa. 2 anciãos mencionados, citados nominalmente por Lucas, Simeão e Ana. Eles não tinham funções destacadas que os fizessem notáveis, não tinham. Simeão não estava entre os principais que estavam no templo ou que frequentavam o templo. Ele não era um escriba, ele não era um fariseu, ele não era um saduceu, ele não era reconhecido como um doutor da lei, figura de muito destaque naquele contexto, naquele tempo. Ele não fazia parte do sinédrio, Simeão não fazia parte desse grupo muito seleto, não. Ele não fazia parte desses grupos que eram pessoas citadas por conta das funções, por conta daquilo que elas faziam, por conta do desempenho social, religioso que elas faziam. Não, Simeão não se enquadrava ou não fazia parte de nenhum desses grupos. Da mesma forma, Ana, mencionada nominalmente por Lucas, ela não foi mencionada por conta de algum milagre que ela recebeu. Várias mulheres foram abençoadas por algum milagre. Por exemplo, a mulher que tinha um fluxo de sangue e que tocou em Jesus por detrás nas suas vestes, mas o nome dela não foi mencionado. Por exemplo, a viúva de Naim, que teve o seu filho ressuscitado, mas também não foi mencionado o nome dela. A mulher sírio-fenícia, também não foi mencionado o nome dela. Mas o nome de Ana foi mencionado. Queridos, isso é muitíssimo importante. Simeão e Ana foram citados porque se tornaram notáveis, dignos de destaque, segundo a ótica de Lucas, não pelos motivos pelos quais normalmente nós damos destaque às pessoas. Definitivamente não. Simeão e Ana eram 2 anciãos, e eu digo aqui assim muito carinhosamente, 2 velhinhos, que foram citados nominalmente, receberam destaque por suas virtudes, por suas qualidades, que com muita frequência, mas eu digo com muita frequência, nós ignoramos tais virtudes ou não tributamos a essas virtudes o valor que deveríamos tributar. Em outras palavras, Lucas, na narrativa, ele está dizendo, olha, estou advertindo vocês, aqueles que vão ler esse texto. Lucas está dizendo, olhem para Simeão, olhem para esse homem idoso, ancião que estava no templo, olhem para Ana, olhem para o exemplo dessa mulher, olhem para como esses 2 anciãos viveram, olhem para o modo de caminhada, a forma como eles se comportavam. Eles precisam ser referências para nós. Lucas está dizendo isso. Eles precisam ser referências para nós. Interessante, aí a gente começa, se a gente pensa em termos de referências, a gente começa a observar a narrativa de Lucas nos evangelhos, a gente começa a observar a narrativa de Lucas no livro de Atos. A gente vai lá, por exemplo, para o livro de Atos, no capítulo 10. A gente vê lá Atos mencionando Cornélio. Cornélio era alguém que chamou a atenção de Lucas. Por quê? Porque Cornélio orava muito, e Cornélio era um homem bondoso. Cornélio distribuía bem coisas, esmolas com as pessoas. Isso chamou a atenção de Lucas.
percebem como que Lucas identifica essas virtudes especiais em pessoas? Observe como Lucas destaca lá no capítulo 11 de Atos, a vida de Barnabé. Barnabé, quando chegou a Antioquia, se alegrou com aquela igreja, se alegrou com aqueles irmãos, porque era homem bom e cheio do Espírito Santo. Olha só, características muito alinhadas com características de Simeão, de Ana, muito alinhadas com característica de Cornélio. Lucas então vai apresentando essas pessoas, vai destacando essas pessoas como exemplos, ou seja, igreja de Jesus, tenhamos cuidado, leitores da palavra de Deus, observemos bem com muito cuidado, para que a forma como nós damos destaque, a forma como nós, ou os motivos pelos quais nós damos destaque às pessoas, não esteja alinhado com motivos estranhos àquilo que nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia, no reino de Deus. Gente piedosa, gente de oração, gente bondosa, gente cheia do Espírito Santo, gente com comunhão especial com os céus e ao mesmo tempo manifestando generosidade, bondade. E por aí Lucas vai destacando as pessoas em suas narrativas. Isso me faz lembrar, queridos, essa coisa de a gente ter muito cuidado para que os valores do reino de Deus não sejam engolidos pela forma de ser do mundo. Isso me lembra lá em Resende. Eu morei 17 anos em Resende, a maioria sabe disso, uma cidade militar. Em Resende fica a Academia Militar das Agulhas Negras, que é a principal escola militar do Brasil. É a menina dos olhos do Exército Brasileiro. E aí, então, por alguma razão, o irmão Luiz Saraíba, hoje já na presença de Deus, foi para a nossa igreja, a primeira igreja. E quem era o Luiz Saraíba? Se você fez alguma ligação aí, Luiz Saraíba, a modelo Daniela Saraíba, sim, ele era tio dela, tá? Irmão do pai da Daniela Saraíba. Mas ele foi coronel. Irmão Luiz Saraíba, ele foi subcomandante da Academia Militar das Agulhas Negras. Por conta de ter sido coronel, por conta de ter sido subcomandante, muita gente na cidade tinha o hábito até de chamá-lo de general. Uma forma assim de respeitá-lo, de honrá-lo. Ele chegava na academia, as portas se abriam para ele. E aí eu me lembro que quando ele foi à igreja, numa das primeiras vezes, numa quarta-feira, sempre tem menos irmãos, menos pessoas, ele chegou na igreja numa quarta-feira e é um prazer, eu disse, né? Um prazer ter aqui, aí eu falei, o coronel Saraíba. Aí na mesma hora ele, pastor, posso falar? Confesso que me veio assim, Arlen, um frio na barriga, e dei furo. Acho que eu tinha que ter chamado ele de general, não é? Todo mundo chama ele de general. Ele falou assim, pastor, na igreja do Senhor Jesus, tem um general que é Jesus. Todos nós somos soldados. Por favor, pastor, me trate como irmão Saraíba. Eu aqui sou irmão como todos os outros. Gente, que coisa preciosa, que coisa maravilhosa. Coração desse homem, que coisa. Já se passam 16, 17 anos que esse episódio aconteceu, talvez quase 20, e eu estou aqui com essa cena viva na minha mente. Assim Lucas mostra e destaca gente como Simeão, aquele velhinho, gente como Ana. E aí vamos lá na narrativa que a gente fez aí, né? Naquilo que a gente leu e que Lucas diz. Se você fechou a sua Bíblia, abra aí, porque eu quero acompanhar. Quero que você acompanhe comigo parte por parte. Como eu disse inicialmente, Lucas está dizendo para a gente que se registre esse nome, o nome desse velhinho.
Aí o texto diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo. Olha como era esse velhinho. Ele era justo, íntegro, correto, um caráter ilibado, camarada com vida íntegra, não apenas ali no ambiente do templo. Observem que Lucas diz: havia em Jerusalém, na cidade, na sociedade, ele era visto como um homem justo. E diz mais no verso 25, o verso 25 diz que ele era piedoso, ou seja, bondoso, gente boa, um camarada que não era durão, não era legalista. Eu gosto muito de falar aqui na igreja que se eu pudesse acrescentar algum texto à palavra de Deus, eu acrescentaria um mandamento, que seria esse: seja gente boa em nome de Jesus. Coisa triste é o crente, o cristão, o seguidor de Jesus de Nazaré, sujeito travado, zangado, emburrado, briguento. Diz lá que Simeão era piedoso, gente boa. E mais, diz que Simeão era um velhinho que esperava a consolação de Israel, ou seja, mesmo velhinho, já mesmo sim, com certeza ciente de que ele não tinha mais muito tempo, a oração de gratidão que ele faz quando ele teve Jesus nos braços, essa oração revela isso, mas mesmo assim ele olhava para o futuro com esperança, o seu olhar era esperançoso. Ele diz: virão dias em que as promessas do Senhor para Israel se cumprirão, porque Deus, o nosso Deus, não é Deus que mente, é um Deus todo-poderoso, e dentre as muitas pessoas do templo, eu agora tenho nos meus braços esse menino, que é o cumprimento da promessa. Ou seja, o coração de Simeão era coração cheio de esperança. Ele era assim conhecido na cidade de Jerusalém. E mais, o texto continua descrevendo aí, diz que Gideão era o homem que tinha um caráter correto, era um homem esperançoso, era um homem piedoso, bondoso, e ele tinha uma marca, preste bem atenção nisso, ele tinha uma marca muito especial. Verso 25, eu sugiro que você grife isso aí na sua Bíblia: o Espírito Santo repousava sobre ele. Sugiro que você na sua casa diga aí: glória a Deus, aleluia. As pessoas viam isso em Simeão, as pessoas que conviviam com ele, as pessoas que estavam próximas a ele, em casa, no templo, as pessoas que estavam ao redor dele, em todos os ambientes percebiam: há algo de especial, o Espírito Santo de Deus repousa, habita, está sobre a vida desse velhinho. Que coisa! E mais, diz ainda o texto, que o Espírito Santo revelava coisas para esse velhinho. O texto diz: revelara-lhe o Espírito Santo. Ou seja, ele tinha de tempos em tempos as portas do céu, coisas que estavam ocultas, abertas diante dele, porque o Espírito Santo se agradava dele e lhe mostrava coisas da eternidade. Na vida de Simeão, dois mundos se encontravam: o mundo terreno, visível, tangível, racional, e o mundo celestial. Dois mundos se encontravam na vida daquele velhinho. Que coisa linda, coisa maravilhosa. E mais ainda, diz que as coisas que ele fazia, elas eram inspiradas, movidas, mobilizadas, impulsionadas pelo Espírito Santo. Diz lá que ele foi, no verso 27, que ele foi para o templo, movido pelo Espírito Santo. Olha que informação preciosa. Não tinha um ofício sacerdotal, não era um homem destacado, não fazia parte dos principais,
não fazia parte do sinédrio, não fazia parte de grupos que tinham participação expressiva na sociedade, mas era um homem movido pelo Espírito Santo. Queridos, está aí uma referência para a igreja do Senhor Jesus. Está aí uma referência. Como a igreja de Jesus deve escolher seus líderes, como a igreja do Senhor Jesus deve escolher as pessoas para estarem à frente. Eu disse que Lucas olhou para Cornélio e decidiu registrar. Eu disse que Lucas olhou para Barnabé e decidiu registrar, porque eram homens bons, homens que oravam sempre, homens generosos. E mais, Lucas lá no capítulo 6 de Atos, ele diz: surgiu uma celeuma no meio da igreja, as viúvas não hebreias estavam sendo desprestigiadas, e aí foram escolhidos homens para resolverem aquela questão. E foram escolhidos homens de boa reputação, cheios de fé e cheios do Espírito Santo de Deus. Veja o que Lucas tem como referência, ou referências para a igreja do Senhor Jesus. 121 anos, irmãos, 121 anos. Nós temos que pensar seriamente sobre isso. As nossas referências, aqueles que têm voz de peso na igreja, aqueles que determinam com suas falas, aqueles que determinam com sua liderança a vida da igreja do Senhor, estou falando assim, humanamente falando, pessoas estratégicas que ocupam funções estratégicas na igreja do Senhor Jesus, são pessoas que trazem para as suas vidas essas características que fizeram de Simeão uma referência, que fizeram de Barnabé uma referência, que fizeram dos primeiros diáconos referências, que fizeram de Cornélio uma referência. Gente bondosa, gente cheia do Espírito de Deus. Nós tenhamos muito, muito cuidado para que a gente não esteja mundanizando a igreja. Quando eu digo mundanizando, eu não faço referência à questão da pecaminosidade, à transgressão moral, à sexualidade, nosso código de valores. Eu não estou fazendo referência a isso agora. Quando eu digo mundanizando, eu digo critérios que não são próprios do reino de Deus e que nós os assimilamos e os aplicamos à igreja para dignificar, honrar pessoas. Meus irmãos, 121 anos, que nós pensemos nesse tempo, especialmente nisso. Mas tem algumas coisas mais que eu quero citar aí, que eu acho preciosíssimas na vida de Simeão. Se a gente faz essa leitura dessa narrativa aí, com muito cuidado, refletindo sobre esse homem, sobre sua personalidade, seu caráter, não está escrito aí. Mas a gente vai ver que ele era um homem altruísta. O que é altruísta? Altruísta é o contrário de egoísta. Egoísta é aquele que quer as coisas para si, segundo o seu próprio desejo, segundo o seu controle, segundo a sua forma de pensar. O altruísta não, o mais importante não sou eu, o mais importante não é que as minhas demandas pessoais sejam atendidas, o mais importante é que o outro seja servido, é que o outro seja abençoado. Esse é altruísta. Agora no verso 30, o que é que Lucas diz acerca de Simeão? Agora, Senhor, pode despedir o teu servo, pois os meus olhos já viram a salvação. Ele está dizendo o seguinte: eu já tenho aqui Jesus nos braços, eu não verei ele fazendo milagres, eu não verei sinais do reino dos céus, eu não verei o seu ministério, em pouco tempo eu sei, estarei de partida, mas eu estou feliz, sabe por quê? Porque as próximas gerações serão
abençoadas. Olha que coisa maravilhosa. Os privilegiados que verão e receberão das coisas desse menino, eles estão por vir e eles serão abençoados. Gente, altruísmo. O mais importante é que na igreja do Senhor Jesus, as próximas gerações sejam abençoadas. Como eu tenho dito aqui vez por outra, né? Eu faço agora em agosto, 29 de agosto, 57 anos, daqui a 3 aninhos, meus queridos irmãos anciãos que estão sendo homenageados hoje, daqui a 3 aninhos eu estou no time, serei mais um. Sou servo do Senhor Jesus, os meus valores absolutamente definidos, eu e a minha esposa. Eu não estou aqui preocupado, e como eu gosto, e como eu quero, e o meu modo de entender as coisas. Não, eu estou preocupado, ou devo estar preocupado, com as próximas gerações. Isso é muito importante, ou seja, nos desprendermos dos nossos interesses pessoais. Estou aqui para servir, que os próximos que virão sejam abençoados. A gente está vivendo um tempo, e me perdoem citar isso, eu sei que é muito delicado o que eu vou dizer agora, mas eu preciso dizer, sinto no meu coração a necessidade de dizer, está vivendo um tempo em que há muita tensão nas igrejas, de um modo geral, sustento da igreja, das igrejas, mas é interessante, em momentos críticos a gente vê algumas coisas maravilhosas se revelando. Meus irmãos, alguns irmãos, voluntariamente, espontaneamente, eles têm dobrado o seu dízimo aqui nesta igreja. Alguns irmãos. Eles falaram, pastor, a minha vida não depende da crise. Eu tenho uma situação estável e eu sei que outros irmãos estão passando por situação delicada e a igreja de Jesus precisa de sustento, então, pastor, eu estou fazendo isso. E aí eu procurei alguns desses irmãos para agradecer, manifestar gratidão em nome da igreja, em nome do corpo de Cristo, em nome da primeira de São Paulo. E a fala deles foi, pastor, a gente está aqui para servir. Isso aqui é para abençoar o povo. Interessante, nenhum desses irmãos condicionou a sua oferta a alguma coisa que eu não estou me agradando, precisa ser consertada, pastor. Alguma coisa que não segue do modo como eu quero. Nada disso, pastor. Que isso seja a bênção para a igreja, para os outros, completamente desprovidos de qualquer sentimento que poderia ser classificado como egoísta. A coisa é para mim, a coisa é como eu quero, a coisa é segundo o meu controle. Algumas pessoas até, gente, eu tenho que dizer isso, viu? Hoje é dia de festa, de gratidão a Deus, mas algumas pessoas até usam do recurso financeiro, da oferta, para tentar como que controlar e exercer influência na vida da igreja. Esses irmãos, eu vi nitidamente neles, eles são desprovidos desse tipo de artifício desprezível. Eu entrego a minha oferta conforme for, dependendo conforme for a reação da igreja, aquilo que eu penso, eu entrego a minha... Não, eu tenho visto nesses irmãos bondosos, irmãos altruístas. E aí Deus tem sustentado a igreja, Deus tem usado esses irmãos. E aí a gente vê aquela frase muito usada entre os americanos, where God guides, God provides. Onde Deus guia, Deus providencia. E esses irmãos altruístas, irmãos semelhantes a Simeão, têm sido usados pelo Senhor para o sustento dessa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão assistindo a esse culto agora na internet, com uma boa qualidade, sem dúvida alguma, uma equipe técnica abençoadíssima, mas pessoas que espontaneamente, pastor, esta igreja não pode ficar sem essa conexão antes de termos essa crise. Tivemos uma oferta muito expressiva, e alguns outros irmãos, alguns que nem moram mais em São Paulo,
que estão sustentando, que estão contribuindo para isso. E aí o povo de Deus é abençoado. Gente altruísta, gente com essa atitude semelhante à atitude de Simeão. Glória a Deus, o Senhor Jesus chegou, outros serão abençoados. Não quero que eu tenha o controle, não quero que eu tenha o domínio das coisas. Gente, que vida, a vida de Simeão. Eu já caminho para o final dessa celebração, dessa meditação, porque já já nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Veja só, diz ainda aquele homem, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. O que isso revela em Simeão, perdão? Visão missionária daquele homem. Estou aqui no templo, esse templo majestoso, construído pelo grande rei Herodes. Esse templo, o primeiro deles foi construído por Salomão, tem todos os ritos, os elementos sagrados, os objetos, toda a tradição litúrgica, toda a lei mosaica, o livro de Levítico, tudo isso que é precioso para a gente. Mas temos que saber que tudo isso é apenas meio para que algo mais importante seja alcançado. Tudo isso é apenas instrumento para que algo muitíssimo mais relevante seja alcançado. Ou seja, vidas, gente sendo transformada, o mundo, os povos, as nações. Olha a visão daquele homem, daquele velhinho. Ali, naquele lugar, naquele ambiente da tradição judaica. Que bom, agora eu tenho o Messias, os povos serão abençoados. Meus irmãos, eu sei que nós estamos num lugar preciosíssimo para a nossa história, sem dúvida alguma. Quanta gente deu sangue, quanta gente deu recursos sacrificiais para que esse templo fosse construído, para que esse prédio fosse construído, para que esse órgão de tubos estivesse aqui. Sejamos gratos ao Senhor por isso. Tolice a gente dizer que isso não tem valor nenhum. Tolice, lógico que isso é muito importante. Seria um desrespeito àqueles que construíram tudo isso. 121 anos, desprezar a história, desprezar a caminhada dos que vieram, tolice. Mas é importante que jamais percamos de vista aquilo que Simeão, na sua velhice, tinha na sua vista. Isso é apenas instrumento, isso não é o fim. Isso não é o objetivo final. O objetivo final, a paixão, a razão de ser, a razão pela qual nós estamos aqui, a razão pela qual nós estamos celebrando 121 anos. É porque vidas têm sido salvas, é porque famílias têm sido restauradas, é porque o Senhor tem abençoado e muito mais o Senhor fará. Tudo isso que nós temos aqui, definitivamente, não é a razão final. A visão missionária de Simeão. E aí, diz o texto que depois que ele tomou Jesus nas mãos, nos braços, ele falou coisas sobre Jesus, e estavam ali o pai e a mãe, Lucas registra, lógico, José e Maria, o pai e a mãe do menino, admirados do que ele falava a respeito de Jesus. Eu imagino, Débora, Simeão, aquele velhinho assim que gostava de chegar antes para ver os meninos, abençoando as crianças. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. Papai e mamãe, Deus abençoe vocês. Deus dê graça a vocês para que vocês cuidem bem dessas crianças. Colocando a mão na cabeça de um, de outro. Chegava para abençoar. Para abençoar. Que a gente tenha muitos Gideões abençoando, Simeões abençoando a criançada do ministério infantil. Olha só que coisa. Palavras que vinham do Espírito Santo, ele abençoava. Queridos, tenhamos muito cuidado.
Volto a dizer, eu sei que é dia de festa, é dia de alegria, de homenagem aos nossos irmãos históricos, mas temos muito cuidado, porque nem tudo o que a gente ouve no templo, na entrada do templo, nem tudo o que a gente ouve na igreja vem do Espírito Santo de Deus. Nem tudo o que a gente ouve de boca de irmãos vem do alto, vem do céu. Tenhamos muito cuidado com isso. Simeão abençoava aqueles que iam entrando, aqueles que iam chegando, porque ele estava cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Eu não gosto de ficar vigiando a vida dos irmãos. Não gosto. Eu sou pastor, não sou delegado. Eu sou pastor, não sou detetive. De ficar aí olhando para um, para outro, não sou. Mas às vezes eu me deparo com as coisas que irmãos postam, falam, escrevem na internet. E aí eu fico pensando, será que isso vem do céu? Será que isso é compatível com os valores celestiais, com o Espírito Santo de Deus? De esperança, que nós sejamos propagadores de esperança, de bênção, propagadores. Falei agora de internet, meus irmãos, eu confesso a vocês, um dos momentos mais emocionantes que eu e minha esposa tivemos recentemente. A maioria sabe, eu tive sintomas de Covid, tive que fazer 14 dias de quarentena. E aí, quando terminou a minha quarentena, bate lá em casa o telefone de uma das filhas do irmão Nelson Martins Cardoso. Pastor, o meu pai está desassossegado, ele quer falar com você, quer falar com a irmã Jaqueline. Marcamos a hora, ela conectou lá no celular, os dois, Nelson e Alvanira, sentadinhos na poltrona, bonitos, lindos. E eu e Jaqueline sentamos e ele conversou com a gente. Alvanira, como é que vocês estão? O pastor se recuperou? Como é que está a nossa igreja? Oraram por nós. Eu não ganhei o dia, eu ganhei a semana, ganhei um mês. Fui abençoadíssimo por aquela iniciativa daquele velhinho chamado Nelson Martins Cardoso. Querido irmão, o que você está dizendo para as pessoas? Seja propagador de bênçãos. Igreja de Jesus é isso, é encontro de pessoas, pessoas se encontrando com pessoas, pessoas abençoando pessoas. Isso é igreja de Jesus. Um grande escritor, que eu estou lendo agora o livro dele, ele disse que uma vez a senhora que ajudava no cuidado das crianças, ela disse para ele, olha, grave bem, uma pessoa te deu o primeiro banho, uma pessoa te dará o último banho. Saiba disso. O Senhor precisa de pessoas. Igreja é isso, pessoas precisam de pessoas. A gente precisa de gente. Meu irmão, abençoe alguém em nome de Jesus. Abençoe alguém. Eu caminho para o final, melhor dizendo, já chego ao final dessa meditação. E eu diria para você o seguinte, normalmente nós pastores, a gente faz isso, Arlen, a gente faz isso, Davi Lago, a gente dá o título do sermão na abertura, né? Hoje vou pregar sobre, eu quero dar o título desse sermão no final. Eu diria o seguinte, Simeão, um bom velhinho, para a gente se espelhar nele. E Ana, pastor, você leu o texto de Ana? Eu vou pregar sobre Ana no próximo domingo, mas eu já vou dar o título
para as mensagens do próximo domingo. Mirem-se no exemplo de Ana, uma mulher de Jerusalém, porque ela nos inspira muito. Que nós vejamos nesses dois gigantes da igreja do Senhor Jesus, citados nominalmente por Lucas, como referências para nós, para a igreja do Senhor. Gente boa, gente cheia do Espírito, gente cheia da presença de Deus, gente correta. E que esses sejam aqueles que sejam referências para nós, Primeira Batista de São Paulo. Feche os seus olhos, você que está agora em casa, você vai participar da celebração da ceia com a gente. Eu te convido para que você olhe para essas duas vidas. Senhor, eu quero caminhar, eu quero me empenhar, Senhor, para ser como Simeão. Senhor, eu quero caminhar, eu quero me empenhar para ser inspirado por essa vida, pela vida de Ana. Senhor, eu quero que na igreja do Senhor, pessoas olhem para mim e me vejam como alguém cheio da presença do Teu Espírito. Me vejam como alguém que abençoa, me vejam como alguém que transborda da Tua graça sobre os outros. Te peço, Pai, faz isso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos participar dos elementos, aquilo que nós dissemos. Você está na sua casa, pegue o seu pão, pegue o seu cálice, e agora você vai celebrar a ceia conosco.
irmãos, não é mera coincidência o fato de que em vários segmentos cristãos, as pessoas chamam esse momento de comunhão, o momento da comunhão. A gente reparte o pão, a gente compartilha o cálice. Somos o corpo de Cristo, precisamos uns dos outros, precisamos abençoar uns aos outros, sermos abençoados uns pelos outros, que nós sejamos altruístas, que nós sejamos extremamente solidários uns com os outros, que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, corpo de Cristo cheio do Espírito. Amém, irmãos? Celebrando então os nossos benditos laços, celebrando então a nossa comunhão, comamos do pão. Pastor Arlen, ora por nós, ore pela igreja, para que a gente efetivamente viva esta comunhão. Senhor Jesus, estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até esse lugar espiritual de liberdade por causa do teu sacrifício, e nós hoje lembramos disso e celebramos isso como a nossa própria vida, Pai. Somos livres pelo sangue, somos libertos pelo sangue, somos transformados pelo sangue, pelo sacrifício do Senhor. Nós somos sarados, ó Deus, pela doação do teu corpo, pela doação da tua vida por nós, Pai. Nós somos transformados. Eu oro para que, Senhor, toda a igreja do Senhor experimente isso, Pai. Não a relação litúrgica com a ceia, Senhor, a relação com os elementos, a repetição, Senhor, de uma cultura, Senhor, cristã, ó Deus, mas que a igreja experimente, Senhor, o resultado prático, Senhor, ó Deus, da doação do teu corpo e do teu sangue, que é para nos salvar, nos libertar, Pai, para transformar vidas, para transformar lares, para mudar, Senhor, a sorte das famílias, meu Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Antes de você beber do cálice, essa canção é linda, maravilhosa. Convido você para que cante com a gente, se você não conhece, para que você medite sobre o que ela diz, sobre a comunhão do povo de Deus, da igreja de Jesus. Sempre grande poder, manifestações do poder de Deus no meio da comunhão, curas, milagres de Deus. Vamos cantar, queridos. Na multidão dos que creram, era só o coração me ama, uma somente, uma semente, somente uma esperança
simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Meia altura, erga o seu cálice a meia altura e diga: há poder no sangue de Jesus. Vamos falar, queridos, há poder no sangue de Jesus. Vamos falar, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Vamos falar, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E a última afirmação: pelo sangue de Jesus nós somos remidos do Senhor Jesus. Pelo sangue de Jesus nós somos remidos de Jesus. Amém. Bebamos do cálice, queridos. Cante mais uma vez: sempre grande poder, curas, milagres de Deus, manifestações do poder dos céus nesse lugar, em nossas vidas. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à pareira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Doutor Arlen, antes da gente ter a bênção apostólica, a gente não quer que ninguém fique sozinho. Fala pra gente um pouquinho essa bênção que estão sendo pequenos grupos virtuais. Então, eu já não estou sentindo saudade de muita gente, porque nós estamos nos encontrando toda semana, às terças, às quintas, sextas e sábado, com os nossos pequenos grupos. Alguns estão chamando de sala de oração, sala de bate-papo, sala de intercessão, sala de comunhão, não importa. É um grupo pequeno da grande comunidade da família Primeira Igreja Batista de São Paulo, que às 20 horas, nesses dias que eu mencionei, estão se reunindo online. Tem sido muito bom. Nós matamos a saudade, conversamos, atualizamos a nossa vida e aí fazemos os nossos pedidos e oramos uns pelos outros. E nós temos, é incrível, eu de verdade não esperava que algumas coisas fossem tão rápidas, mas Deus é tão bom na sua infinita misericórdia, porque Jesus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, é no meu nome, então eu vou participar, eu vou honrar. E Jesus tem honrado as orações dos irmãos. Muita gente dizendo: pastor, estou bem melhor, minha irmã foi curada, o meu filho, nós estamos trabalhando, o medo passou,
a pessoa que estava acometida de doença se recuperou. Então é uma oportunidade que você tem de fazer um pedido de oração, de ver um grupo de pessoas orando e intercedendo por você. Então não fique de fora, vai aparecer aí na tela, eu não sei se está aí no ponto, mas tem o meu telefone, nessa arte aí, liga para mim, passa uma mensagem para o meu WhatsApp e diz: pastor, eu quero participar de um dos pequenos grupos da igreja. Geralmente eu estou lá no pequeno grupo, Laila está também, a gente está conduzindo isso, mas daqui a pouco, como serão muitos grupos, então nós vamos ter outros líderes dos nossos pequenos grupos. Tem sido uma experiência muito boa. Passe uma mensagem e não fique sozinho na sua casa, e mesmo quando for tudo liberado e acabar a pandemia, você vai continuar conosco através dos pequenos grupos. Amém. Uma última palavra, queridos. Mês de aniversário, há décadas que essa igreja faz isso, que esta igreja faz isso. Além do nosso dízimo, além das nossas ofertas regulares, a gente encoraja os irmãos a participarem com uma oferta especial que nós chamamos de oferta de amor. Então, participe do sustento da igreja. Além do meu dízimo, qual o meu presente? Qual a minha oferta de amor a sua oferta de amor que você dará para a igreja? Você verá aí então o post com as contas bancárias da igreja, que seja a sua participação, uma participação espontânea, comprometida com Jesus, comprometida com o sustento dessa igreja. Eu tinha dito, Arlen, uma última palavra, mas eu quero dizer só mais umazinha, bem rápido, tá bom, Fernandinha? Bem rápido. Uma vez eu ouvi o pastor Irlande dizendo o seguinte: você não tem direito de dormir. O pastor Irlande, ele é um devorador de livros, sempre foi. Você não tem o direito de dormir se você naquele dia não aprendeu alguma coisa. Não tem direito ao sono. Eu quero pegar essa frase preciosa do pastor Irlande dizendo o seguinte: irmão, você não tem o direito de dormir, não tem o direito de ter descanso, se naquele dia você não pegou o seu telefone, o seu WhatsApp e não abençoou alguém. Faça isso, todos os dias. Abençoe alguém, ore com alguém, da mesma forma como eu fui muitíssimo abençoado, eu e a Jaqueline, pelo Nelson, pela Alvanira. Abençoe alguém todos os dias. Você não tem ideia do quanto isso será abençoador para você e para o outro. Fique na paz de Jesus. Deus te abençoe, querido. Oremos. Agradecemos o dia de hoje em que podemos comemorar mais um aniversário da nossa querida igreja. Muitos anos abençoados passaram quando tua igreja pôde cumprir a sua missão de tornar Jesus Cristo conhecido na vida de milhares de pessoas. Damos graças pelos pastores, líderes e cada membro cumprindo a sua missão de testemunhar do teu evangelho para o mundo em que vivemos. Pedimos as manifestações abundantes da tua graça na vida da igreja, para que ela possa continuar a cumprir a sua tarefa com dedicação e muito amor, sempre fazendo tudo para que a honra e glória de Jesus Cristo se manifeste no coração de muitas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. E agora oramos para que a paz de nosso Deus e Pai, o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a orientação e o ensino do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Amém.